Se existe algo que homens e mulheres são diferentes, na minha opinião, é no relacionamento com o cheiro. Minha tese é que mulheres têm uma tolerância muito menor ao mau cheiro do que homens. Essa semana a gente estava no quintal lá de casa, a gente estava comendo, a Isa estava lavando tudo e passando baldes e baldes de água, desinfetante, sabão, detergente, ácido sulfúrico, tudo. Aí sentou, deu uma respirada funda, olhou para mim e disse: está insuportável esse cheiro de barata. E barata tem cheiro? Eu não sabia, foi a primeira vez que eu ouvi falar em cheiro de barata. Não é? Mulheres geralmente gostam de tudo cheiroso, passam perfume e tal. Homens geralmente possuem um relacionamento diferente com o mau cheiro. A minha tese é que a gente vai acumulando o mau odor sempre até a medida do insuportável. Quando chega no insuportável, a gente faz alguma coisa. Então eu vou para a academia, quando eu volto da academia eu penduro a minha calça no cabide, e no outro dia de manhã eu cheiro, se eu não fizer careta, eu uso de novo. É assim que a gente faz com as coisas, não é? E aí, é aí que mora um dos maiores conflitos do meu casamento. É o assunto, estou tocando numa parte muito íntima da minha vida, tá? Do lixo. Lá em casa, a gente tem divisões muito claras de papéis e botar o lixo para fora é missão minha. Eu sou o responsável por colocar o lixo para fora pela manhã. O carro do lixo passa lá em casa na terça, quinta e sábado, geralmente no exato horário que eu acordo. Parece que tem um trato aí que os lixeiros fizeram de no horário que eu acordo, é o horário que eles passam. Então, geralmente, a minha rotina é o seguinte: eu acordo, escovo os meus dentes, cheiro a minha calça, geralmente visto, e desço. E eu olho ali pelas câmeras de segurança se tem lixo na rua. Se ainda tem um lixo na rua e o vizinho, graças a Deus, usa sempre um saco de lixo azul, muito chamativo, aí eu consigo perceber se o lixo dele ainda está lá. Se o lixo dele ainda está lá, significa que o carro não passou, eu vou juntar ali o lixo do quintal, eu vou colocar o lixo para fora para o carro levar. Se o lixo não está mais na calçada de ninguém, significa que o carro de lixo passou ali alguns minutos antes de eu acordar, eu simplesmente vou deixar o lixo no quintal por mais uns 2 dias, até eu pegar no outro dia e então colocar para fora. O que acontece é que às vezes dá do caminhão de lixo passar antes de eu acordar por alguns dias seguidos. E o lixo vai, obviamente, acumulando no meu quintal sob os auspiciosos protestos de minha esposa. Totalmente justificados, convenhamos. E chega um momento que o lixo acumula demais. Começa a aparecer mosca, se chover, o chorume começa a tomar conta de tudo ali, e o cheiro no quintal começa a ficar insuportável. Para minha esposa, não para mim. E então, acontece que eu preciso fazer alguma coisa. Eu tenho que sair da minha zona de conforto, eu preciso amar como o Cristo ama a igreja e ser um marido sacrificial, mostrar que eu estou disposto aos maiores sacrifícios pela minha família, e então eu ponho o despertador 10 minutos mais cedo. Esse é o grande sacrifício que o homem faz pela sua casa. A gente sabe, homens casados sabem disso muito bem, que quando a sua esposa reclama de mau cheiro, você tem que se levantar e fazer alguma coisa. Os casados sabem, não me peço para explicar isso, não é o ambiente correto, que quando você deita para dormir e sua esposa manda você tomar banho, você só se levanta e vai. Você não pergunta, você não questiona, você só faz alguma coisa. Quando sua esposa reclama de mau cheiro, você só se levanta imediatamente. O livro de Jonas nos ensina que com Deus é a mesma coisa. O livro de Jonas nos mostra que quando Deus sente mau cheiro, alguém tem que se levantar. E alguém tem que fazer alguma coisa. Deus também tem narinas, Deus também sente o cheiro. E em Jonas capítulo 1, nos versículos 1 e 2, nós lemos que o cheiro de uma cidade chega até Deus. É o cheiro da cidade de Nínive, uma grande cidade cujo pecado chega até o Senhor como um cheiro horrível, como um mau odor que se acumula como se fosse lixo no quintal. Os pecados daquela cidade se acumulavam, e se acumularam ao ponto do cheiro desses pecados se tornar completamente insuportável. Não insuportável para alguém humano, mas insuportável para o próprio Deus vivo. O cheiro do lixo não chegou só nos vizinhos. O cheiro do lixo não só prejudicou a saúde e a vigilância sanitária de um bairro, o cheiro do lixo chegou até o trono da habitação de Deus. Aquele cheiro se tornou tão insuportável que Deus levantou um profeta para que ele se erguesse e pregasse condenação contra aquela cidade. Queridos, o pecado fede e Deus sente o cheiro dele. E quando o cheiro se torna insuportável, profetas precisam se levantar mais cedo. É o que a gente encontra em Jonas 1, versículos 1 e versículo 2.
A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levante-se, vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Só até aí. A gente vai olhar para 6 pontos nesses 2 versículos. O profeta, a cidade, o Senhor, a missão, a mensagem e a presença. Parece muita coisa. A gente vai olhar um pouquinho para cada um aqui dos personagens que dão início, né, no prólogo dessa história. Primeiro, o profeta. Quem é a figura aqui que inicia o livro? O texto diz que ele é Jonas, filho de Amitai. Essa é toda a informação que nós temos acerca desse personagem, esse profeta misterioso, Jonas, filho de Amitai. Acontece que, quando nós olhamos para o Antigo Testamento, existe um outro profeta chamado Jonas, que também é filho de Amitai, que está em 2 Reis, capítulo 14, o que nos faz achar que talvez seja exatamente o mesmo personagem. Esse Jonas, filho de Amitai, de 2 Reis 14, ele foi profeta nos tempos de Jeroboão. Jeroboão II reinou ali de 793 a 753 em Israel, ainda antes de Cristo, o que faz com que esse Jonas seja então contemporâneo do profeta Oséias e do profeta Amós. O texto diz que esse Jonas, ele profetizou acerca da expansão do povo, da expansão das terras no tempo de Jeroboão. Jeroboão é descrito em 2 Reis 14 como um rei que fez o que era mal diante do Senhor. Era um rei que agiu contra os interesses de Deus e que manteve o povo em um caminho de pecado. E mesmo assim, Jonas profetizou que seria restabelecido os limites de Israel até a entrada de Amate, até o mar de Arabá, o que fez com que o reino do norte progredisse em um tempo de pecado. O que faz com que Jonas seja um profeta muito estranho. Porque geralmente, em tempos onde o povo de Israel estava entregue ao pecado, eles perdiam as guerras, diminuíam suas terras, viviam amaldiçoados por Deus. Mas aqui a gente tem um tempo de pecado onde o povo de Israel vence guerras, baseado na profecia desse Jonas, filho de Amitai, profeta na terra de Gate-Efer, filho de um outro profeta chamado Amitai. O que mais à frente vai fazer uma diferença no modo como nós interpretamos esse Jonas, o profeta, porque ele é um profeta falando acerca do estabelecimento militar e territorial de Israel contra povos gentílicos, mesmo debaixo do pecado de Israel. E mais à frente nós vamos encontrar um Jonas que é enviado a uma terra gentílica e que se incomoda de pregar arrependimento aos gentios. Parece que Jonas aqui, ele é um homem apegado ao seu povo, feliz com as vitórias militares do seu povo, desejando que a ira de Deus recaia contra outros povos e sendo tratado por Deus nisso. O livro de Jonas mostra Deus tratando esse profeta e tratando o coração desse homem. Ele era um profeta, então, por ser dessa região, Galileu. Aquela região onde ele morava, Gate-Efer, ficava a 5 quilômetros ao noroeste de Nazaré. E não é de se imaginar, não é de se espantar, que Jesus possa ter passado por aquela região antes do seu ministério público, como alguém nascido em Nazaré. Ainda hoje você consegue encontrar a região onde dizem que é o túmulo do profeta Jonas, lá quando você vai para Israel. Pelo menos uma das festas de casamento, onde aconteceu o primeiro milagre de Jesus, em João 2, foi ali naquela região onde Jonas teria habitado. Por isso que os fariseus mentem quando vão falar de Jesus. Em João 7, eles olham para Nicodemos e dizem: vede que da Galileia não vem profeta. Mas Jonas era um profeta da Galileia. Um profeta que profetizou contra o povo de Israel. No fim das contas, a mensagem do livro é essa. É Jonas sendo tratado no seu exclusivismo, em achar que Deus era só do seu povo, e achar que o Senhor estava só pelos seus, e que Deus desprezava os outros, e queria que os que fossem de fora sofressem punição. É interessante que Jonas seja rejeitado pelos fariseus como um profeta, depois, que nos tempos de Jesus, justamente por ter uma mensagem contra esse espírito nacionalista completamente pecaminoso.
E nisso, Jonas acaba sendo um paradigma do próprio povo de Israel. Foi assim que muitos rabinos interpretaram o livro de Jonas no começo do período dos judeus ali, interpretando esse livro, que esse livro foi escrito. O nome de Jonas significa pomba, literalmente. E Oséias, que eu já falei aqui que era contemporâneo de Jonas, compara o povo de Israel a uma pomba, por causa de sua tolice, em Oséias capítulo 7. A ideia de muitos eruditos judeus, quando leram o livro de Jonas, é que Jonas aqui ele representava o próprio povo, era um paradigma de todo o povo de Israel em seu nacionalismo e em sua rejeição da misericórdia de Deus aos outros povos. No fim das contas, Deus está tratando Jonas para tratar de todo o povo. É um personagem intrigante e o modo como Deus lida com Jonas deve nos ensinar também. Foi assim que o povo judeu interpretou o livro de Jonas, e é importante que Jonas seja um paradigma de alguém que é tratado por Deus em alguns de seus pecados, como nós precisamos também ser tratados por Deus em muitos pecados. Esse personagem Jonas vai nos acompanhar nessa série de sermões que a gente começa hoje sobre o livro de Jonas, mostrando o seu relacionamento com o segundo personagem aqui desses 2 versículos, que é uma cidade. No caso, a grande cidade de Nínive, é o que diz o texto. Sabemos quem é Jonas, mas quem é Nínive? Né? Sabemos que é uma cidade e que é uma cidade grande. É toda a informação que o texto nos dá. Nós sabemos que Nínive é a capital, ou era a capital da Assíria. A Nínive é mencionada pela primeira vez em Gênesis 10, versículo 11, como uma cidade fundada pelo grande guerreiro Nimrod. Nínive era o nome de uma província e também de uma cidade. Você pensar em Rio de Janeiro e São Paulo, por exemplo, você tem a capital e o estado com o mesmo nome. Você pode estar no Rio de Janeiro, e você pode estar tanto no interior como na capital, você pode estar 2 vezes no Rio de Janeiro, tanto na cidade quanto na capital. São Paulo a mesma coisa. Nínive tinha esse mesmo fator. Quando você falava de Nínive, você poderia falar só de uma cidade específica, ou você podia incluir mais 3 cidades que ficavam em volta da cidade de Nínive, formando um distrito administrativo de 4 cidades, Assur, Calá e Dur, Shakuken, que eram cidades que ficavam ali em volta. O texto diz que Nínive era aquela grande cidade. De fato, Nínive era uma cidade muito poderosa, muitíssimo poderosa, rica, violenta contra seus inimigos, dotados de um poderio militar invejável e cheia de orgulho, afundada em jactância. A Nínive se situava perto do nobre rio Tigre, muito bem localizada em um tempo onde água encanada não existia, e ter rios grandes próximos da cidade era uma coisa muito desejável. Possui uma longa história que remonta ao próprio livro de Gênesis, possui a extensão de mais de 90 quilômetros de circunferência, o que para aquele tempo era uma cidade imensa, centenas de milhares de pessoas habitavam ali, e era uma das maiores e mais famosas cidades do Antigo Oriente. Naquele tempo, Nínive tinha recebido já e ter sido movido até ela a capital de todo o Império Assírio. E os assírios eram tiranos monstruosos. Não havia povo mais cruel naquele tempo. Quando você fala de assírios, você está falando a versão daquele tempo de um Hamas, de uma Al-Qaeda. Você está falando basicamente de gente terrorista, de gente dada às piores violências. Em breve eu vou fazer algumas descrições aqui, que é bom as crianças terem ido para a salinha. Certo? Eles eram um povo de violência extrema e absoluta. E se orgulhavam disso, faziam quadros a isso, a própria crueldade. Eram inimigos de Israel, profundamente inimigos. Eles derrotaram o reino do norte de Israel em 722. No tempo de Jeú, Israel foi forçado a pagar tributos ao rei assírio Salmaneser III. E várias outras referências dos profetas mostram que os profetas odiavam Nínive, ou pelo menos transmitiam a ira justa e santa de Deus contra aquele povo. Quando você olha para Sofonias 2 ou para todo o livro de Naum, você tem profetas condenando fortemente aquela cidade por causa do seu pecado. Por isso, a comissão de Jonas para ir até Nínive tem que ser lida dentro desse contexto histórico. Era um povo inimigo de Israel, extremamente poderoso e extremamente violento, que havia subjugado o povo de Deus e que agora vai receber um profeta falando contra ela. Isso seria uma coisa muito desejável a um coração vingativo que deseja o mal dos inimigos do Senhor. Uma cidade poderosa, rica e vencedora. Ninguém resistia a eles
nas guerras. Queridos, Deus gosta de derrubar grandes cidades. Deus gosta de pegar aquilo que é grande e mostrar que não é nada. Deus gosta de pegar aquilo que é poderoso e mostrar a sua fraqueza. Veja, quando os homens tentam construir a Torre de Babel e se unir contra Deus, e então subir pelas próprias forças até os céus, Deus os separa. O mundo sem Deus é descrito metaforicamente na Escritura como uma cidade, a Babilônia. E essa é uma grande e poderosa cidade que será destruída, porque esse mundo vai ser destruído. Cidades representam poderes humanos, geralmente poderes humanos contra Deus. Esse ajuntamento humano que formam cidades e que os homens encontram poderio e força nas cidades, representa justamente o interesse humano em construir reinos para si contra o Senhor. Veja que a cidade é uma invenção muito moderna. O mundo era fundamentalmente agrário, as pessoas viviam em pequenos feudos, em ambientes muito pequenos. Cidade representava segurança, força, capacidade e poderio militar. Essa grande cidade de Nínive é o campo missionário que o profeta Jonas, ao qual o profeta Jonas é enviado. Então nós temos Jonas e então nós temos Nínive. Esses dois personagens vão participar constantemente das histórias que a gente vai perceber nos próximos sermões aqui nesse livro. Mas há um terceiro personagem extremamente importante nessa história, que é certamente Deus. Em terceiro lugar, o Senhor. O Senhor é justamente aquele que fala. O texto diz que a palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, dizendo. O que é que acontece? O que é que acontece na história? Temos Jonas, temos a cidade, mas temos um Deus que fala. E quando Deus está na jogada, o profeta não fica em paz. A cidade não segue o seu curso de acordo com os seus interesses. O fluxo natural das coisas é quebrado quando Deus está ali. Deus age. Deus não é um Deus passivo, omisso ao que acontece nesse mundo. Deus não é um Deus que olha para os pecados da cidade e os ignora. Deus é um Deus que vê esse mundo quebrado e caído, cheio de maldade e de injustiça, de poderosos prejudicando os fracos, de criminosos vitimando os justos. Deus vê esse mundo de tirania, de mentira, de violência, e nada disso passa desapercebido por Deus. Deus age. Deus faz alguma coisa. Deus é maior que as arrogâncias da cidade. Em um mundo como esse, em que parece que todos estão o tempo inteiro tentando usar o poderio que for possível para se beneficiar às custas dos outros, seja o poderio político, seja o poderio econômico, seja a fraude, seja a violência, Deus é maior que isso tudo. Nínive achava que era maior do que todos e que a sua crueldade seria intocável e imparável. Nenhum exército é maior do que o nosso, ninguém é mais cruel do que a gente, nós temos uma grande cidade com muros que não podem ser derrubados. Quem vai nos parar? E a resposta é Deus. Deus não está cego nem mouco para as violências, para as injustiças que sobem até ele como mau cheiro. Se acumula diante de Deus a maldade. Essa é a linguagem que é usada no livro de Gênesis para falar da punição sobre Sodoma e Gomorra. O texto diz que as maldades se acumularam diante de Deus. Aqui, o cheiro do pecado de Nínive se acumula diante do Senhor. E Deus age. Leslie Allen diz de forma muito simples que se Nínive é grande, Deus é maior. E Ele é maior porque fala do alto céu. Por maior que seja qualquer cidade humana, há um Deus que está acima de tudo aquilo que está fincado na terra. Toda cidade tem que ter seus alicerces no chão. Há um Deus que habita no alto lugar. Então os poderes desse mundo não são nada diante daquele que fala. Você pode olhar para as grandes corporações, você pode olhar para os milionários, para os bilionários, para os trilionários, você pode olhar para os grandes conglomerados, você pode olhar para os grandes ambientes políticos, para as grandes forças militares, você olha para as guerras e para o que uma nação consegue fazer contra outra. Você consegue ver as pessoas que usam de ilegalidades ou mesmo torcem as leis em nome dos próprios interesses, e Deus é mais alto do que todos eles. Sejam os homens que se sentem donos do mundo,
porque tem dinheiro bastante, porque tem poder o bastante, porque tem influência o bastante, porque tem exército o bastante. Há um Deus que é muito maior. As bombas atômicas, as guerras nucleares, os grandes exércitos não são nada diante da simples fala daquele que habita os altos céus. Há um Deus na história, e há um Deus que vê tudo, e há um Deus que não ignora nada. Talvez você seja alguém que é vitimado diante das violências da cidade, onde alguém com arma de fogo coloca a sua família em risco, ele prejudica fisicamente, ele amedronta, ele maltrata. Você pode ser alguém que sofre nas mãos de alguém que, porque tem poderio financeiro, torce a justiça, torce o que é certo e prejudica as pessoas boas, gente honesta e justa. Você pode sofrer diante da intempérie política ou até mesmo da violência que se dá dentro dos ambientes de guerra. Graças a Deus no Brasil isso não é tão comum. Há um Deus que olha para cada um que sofre diante do poder que é colocado contra os inocentes. Deus olha e Deus age. E Deus fala com o seu profeta. Deus age diante de uma cidade ímpia, falando. Jonas era um profeta legítimo, Deus realmente fala com ele. Ele não era um mentiroso ou um falsário. Ele não fala, ele não profetiza acerca de coisas da própria imaginação. E Jonas age a partir daquilo que Deus fala. Jonas faz alguma coisa, a gente vai ver isso melhor mais à frente. Mas nós temos algo interessante aqui. Há um Deus que fala com Jonas e que espera que Jonas haja de acordo com aquilo que foi falado, mas nós não temos mais exatamente aquilo que Jonas tinha. Quando a gente olha para o livro de Jonas, há um Deus que aparece e fala com Jonas. Deus aparece e se comunica. E como é que isso acontecia? Deus falava no ouvido de Jonas, aparecia letras no céu, via um anjo com uma carta numa bandeja. O que é que fazia com que Deus falasse com Jonas? Nós não temos um descritivo exato de como Deus falou com Jonas. Sabemos que no Antigo Testamento alguns recebiam sonhos, alguns viam coisas, ouviam vozes, aparecia um anjo, havia formas de como Deus falava com seus profetas. Hoje, isso não acontece mais da mesma forma. Nós lemos Hebreus, e estudamos o livro de Hebreus juntos aqui, nós lemos Hebreus 1 a 4, onde nós sabemos que antigamente Deus falava de muitas maneiras e de muitas formas, através dos profetas com seu povo, mas agora ele fala de uma maneira específica, muito maior, muito mais poderosa, muito mais profunda, por meio do Filho. E quando ele nos fala por meio de Jesus, ele também nos comissiona, como ele comissiona Jonas. Deus falou com Jonas de modo particular, em uma mensagem específica a ele. Nem todos nós ouvimos Deus falar conosco, mandando nos levantarmos e irmos até determinado lugar. Mas Deus fala conosco de forma um tanto geral. E tendemos a achar que isso é menor, de que porque Deus não falou exatamente comigo no meu ouvido, mas porque Deus fala de forma geral através da sua palavra, isso é uma forma menor de Deus falar. Mas pelo contrário, o próprio livro de Hebreus diz que Jonas daria tudo para ter o que nós temos. Que Moisés, que via Deus falar com ele como a um amigo, face a face, daria tudo para ouvir o que nós ouvimos, a revelação completa de Cristo Jesus na sua palavra. Deus fala conosco. E Deus nos diz muitas coisas, nos comissiona a muitas coisas. Nós não somos Jonas, ouvindo Deus mandar, nós íamos para Nínive. E às vezes a gente queria isso, que Deus nos desse mensagens específicas para sabermos o que fazer. Mas Deus nos dá uma mensagem poderosa e profunda na sua palavra, que também nos ordena coisas e nos faz agir contra os males da cidade. É o que acontece quando alguns de nós lemos a palavra e somos motivados por Deus a viver em oposição a esse mundo, em resistir aos valores das Nínives à nossa volta. E quando nós encontramos no Senhor força. Mas veja, eu ainda acredito que Deus possa falar conosco de modo especial. Que de alguma forma, claro que não de modo comum, e nem sempre de modo tão claro, Deus possa nos impulsionar, nos dar alguma compreensão acerca do que Ele espera que nós façamos. É o que acontece quando alguns de nós entendemos que somos chamados ao ministério, somos chamados ao serviço, em uma causa específica, em um ambiente específico. Deus pode levantar Jonas, não é, e pregadores e missionários e pessoas ainda do nosso tempo para falar contra os males da cidade e trazer a verdade de Deus em um mundo caído, justamente quando o cheiro do mal se acumula. E sabendo que vivemos todos em um mundo sempre quebrado,
em um mundo sempre fraccionado, onde o mal se manifesta e a ira de Deus se acende contra aqueles que o rejeitam, sabemos que Deus precisa levantar cada vez mais homens e mulheres para irem em direção aos que devem ouvir a mensagem de Deus. Em um mundo caído, do que é que nós precisamos? Nós precisamos de pregadores. E é isso que Deus faz. Deus faz Jonas pregar. Qual é a missão de Jonas aqui? Em quarto lugar, a missão de Jonas é ser um pregador. É o que a gente vê no texto: levante-se, vá à grande cidade de Nínive e pregue. E pregue. Jonas tinha que se levantar, isso que é uma linguagem muito comum no Antigo Testamento, para enviar pessoas a missões, não é? Em 1 Reis 17:8 diz: levante-se e vai para Serepta e tudo mais. Deus aparecia e ordenava o profeta a ele sair de onde ele estava e ir para um outro rumo, seguir um novo caminho. Aqui é o caminho da pregação. Deus ordena que ele se levantasse e então levasse a mensagem de Deus. Aqui é a palavra de Deus, o Deus de Israel, falando sobre uma cidade que não é israelita. Porque Deus se importa com o resto do mundo. Porque Deus fala também sobre aqueles que nem sempre estão dentro da cidade santa. Era uma cidade cheia de pecados, e ainda assim Deus tinha uma mensagem para ela. Israel deveria ser luz para as nações, Israel tinha que levar a mensagem aos outros, e existem muitos gentios que eram salvos já no Antigo Testamento. Mas infelizmente o povo de Israel falha em ser luz para os outros povos. Israel simplesmente se centra em si mesmo, ao invés de ser uma nação de sacerdotes, se torna uma nação cada vez mais autocentrada, e esquecem que, claro, a salvação vem dos judeus, mas não apenas para os judeus. Eles deveriam pregar, e eles estavam cada vez mais centrados em si próprios, olhando para os próprios problemas, olhando para a bênção de Deus que estava sobre eles e ignorando os homens que estavam em volta. Deus traz a sua palavra, e ele não traz a sua palavra para que Jonas resolvesse alguma coisa dentro do seu povo. Jonas trouxe uma profecia sobre o estabelecimento do reino de Israel para conquistar outros povos, aleluia. Mas agora, a mensagem vem para Jonas para que ele se erguesse e fosse a um povo gentílico pregar, a um povo sem Deus levar a mensagem da salvação àquele povo. Ele tinha agora que olhar para fora, porque Deus tem que nos levantar para isso, né, irmãos? A gente muitas vezes fica maravilhado com o trabalho dentro da igreja. Eu dou graças a Deus, graças a Deus. A igreja tem muito trabalho aqui dentro. Aí o pessoal vai e junta dinheiro, compra equipamento, aleluia, e vai e monta as coisas para ficar bonitinho, e tenta reformar o prédio. O pessoal do Ministério de Patrimônio estava aí limpando calha e se esforçando para deixar o prédio bonito, e vem reforma e compra equipamento, aleluia, precisa. Mas a gente esquece, muitas vezes, que existe um trabalho para fora, de gastar nosso tempo para fora, de mover as coisas para além daqui também. A gente organiza as coisas dentro, obviamente, não pode negligenciar a vida interna da igreja, mas às vezes é muito tentador que o nosso foco fique na expansão de Israel. E a gente esqueça que Deus tem algo para falar para quem está fora. E a gente produza pouco para fora, envie pouco para fora, mande pouco para fora. A gente envia poucos missionários. O pessoal quer ser pastor, quer dar aula de escola dominical, excelente, precisa. Mas Deus tem nações aí em volta que ainda não o conhecem. Deus tem povos que estão cada vez mais se afundando na maldade, e esses povos devem ouvir alguém que se levante até eles e os lembre que o cheiro se acumula e tem chegado até o Senhor. Veja, aquela era uma cidade cheia de problemas de violência. Era uma cidade que matava, que assassinava, que destruía, que praticava o mal, degradada publicamente, com atos públicos e constantes de imoralidade. Era uma cidade terrível, e Deus não levanta um político. Deus não levanta um transformador social. Deus não levanta alguém que vai educar. Deus não levanta alguém com recursos. Deus levanta um profeta. Porque diante de um mundo caído, a missão dos santos é, antes de tudo, a pregação. Diante de tempos sem Deus, a missão dos santos é, antes de tudo, ser voz do Senhor. É para isso que Ele nos chamou, é para isso que Ele nos levantou. Para olhar para cidades
cujo pecado se acumula diante de Deus e pregarmos. Infelizmente, muitas vezes, nós achamos que diante de uma cidade pecadora, a nossa missão é eleger deputados cristãos. Isso vai melhorar a cidade. A nossa missão é enviar gente terrivelmente evangélica para o STF. A gente acha que a nossa missão é apoiar políticos que talvez falem em nome de Deus e da igreja. Os políticos sabem disso, por isso falam o tempo inteiro. A gente acha que a nossa missão é dar comida para os pobres, nossa missão é fazer algum trabalho social, é construir casas para quem não tem, entregar cesta básica, e tudo isso, claro, tem o seu papel. Claro que existe um relacionamento do cristão com a política, com a sociedade, com a cultura, claro. Claro que existe uma missão cristã para cuidar dos pobres e dos necessitados. Mas veja, nada disso representa o centro da missão daqueles que encontraram Jesus. O centro da missão daqueles que encontraram Jesus é falar, é pregar, é ser voz, é dizer, é contar para o mundo que o cheiro está insuportável. Porque o problema do mundo não é político. Porque o problema do mundo não é econômico. Porque o problema do mundo não é social. O problema do mundo é com Deus. O problema do mundo não é a falta de freios e contrapesos nas estruturas democráticas. O problema do mundo não é a qualidade daqueles que habitam o Congresso. O problema do mundo não é os índices de desenvolvimento econômico. O problema do mundo é o pecado. O problema do mundo é a maldade, é um cheiro que sobe até o Senhor. O problema do mundo é com Deus. Como cristãos, podemos, até devemos, nos envolver em causas sociais, em questões humanitárias, falar de cosmovisão cristã, votar em bons candidatos, amém. Tudo isso é remendo, tudo isso é terreno, tudo isso é por enquanto. Aquilo que transforma o que é para a eternidade é a pregação da mensagem que Deus nos dá. Como igreja, somos muito mais pregadores do que ongueiros. Somos muito mais profetas do que agitadores sociais. Estamos muito mais preocupados com plantar igrejas do que com eleger políticos. Porque essa é a nossa missão. Porque é para isso que Deus nos chama. Porque diante de uma sociedade em pecado, Deus envia profetas. Deveríamos estar mais preocupados com isso. É ano de eleição, e vão o tempo inteiro nos tentar convencer que os males da cidade deveriam nos transformar em pessoas mais políticas. Discutir mais as necessidades e as questões. E, de novo, eu não quero dizer que você tem que ser uma pessoa apolítica, não. Eu quero dizer que você é de outro reino. Você é de uma outra esfera. Você é de um outro mundo. Sua missão nesse mundo e sua preocupação nesse mundo é acima de qualquer outra. Lembrar para este mundo que o dia se aproxima e que Deus está sentindo o cheiro de cada um dos pecados daqueles que se opõem ao Senhor. A missão de Jonas é de ser um pregador para um mundo sem Deus. Mas qual é a mensagem de Jonas? Bom, a mensagem, o que é que Jonas deveria pregar, é muito simples aqui no texto, que é basicamente, e pregue contra ela. E pregue contra ela, porque a sua maldade subiu à minha presença. A mensagem de Jonas era fundamentalmente uma mensagem de condenação. Aqui ele não prega arrependimento, ele não fala de um possível caminho de libertação, ele não fala de algum caminho para encontrar o perdão do Senhor. A mensagem era condenação e era tudo sobre condenação. Tanto que, mais à frente, a gente vai ver isso depois, Jonas prega condenação para aquela cidade. E Jonas fica irado quando o povo se arrepende, porque eles esperavam condenação iminente e tinha medo que aquele povo se arrependesse e Deus retardasse a condenação. Veja, em Sofonias 2, 12 a 13, nós lemos assim: também vocês, ó etíopes, serão mortos pela espada do Senhor. Ele estenderá também a mão contra o norte e destruirá a Síria e fará de Nínive uma desolação e terra seca como o deserto. Em todo o livro de Naum, posterior a Jonas, também uma mensagem forte de condenação a Nínive. Mas Deus usa a mensagem da condenação para promover arrependimento e salvação para aquela cidade.
Era isso que Jonas temia. Mas veja, não fazia sentido anunciar a condenação se ela não pudesse ser revertida pelo arrependimento. Era só destruir. Se Deus iria destruir aquela cidade, iria destruir de qualquer jeito, só destrói. Mas a pregação da condenação, a pregação da destruição iminente, tinha um objetivo. Era gerar comoção e arrependimento. Porque mensagens negativas também têm um papel na vida dos profetas de Deus. Como pregadores, nós também pregamos a destruição da cidade. Às vezes é muito conveniente para a gente chegar nas pessoas e ter um evangelismo sempre muito positivo. Negócio meio placa de caminhão, sabe? Deus vai na frente e tal. Aí Jesus te ama, Ele morreu por você, Ele tem um plano para a sua vida. É muito fácil pregar as coisas boas. As pessoas chegam para a gente quer afagar o coração delas. E a gente negligencia que existe um Deus que ensina a pregação da condenação. E que espera que parte da nossa missão como cristãos seja condenar a cidade. Nós não podemos ser conhecidos apenas por um grupo fofinho que está aí para apaziguar as dores do mundo. Nós também somos condenadores. Nós também estamos aqui para apontar os erros e colocar o dedo na ferida desse mundo sem Deus. Nós também estamos aqui em oposição. Nós não vamos ganhar o mundo apenas através daquilo que é atrativo, nós também vamos ganhar o mundo através da condenação. Não queremos muito isso porque somos ensinados que nosso comportamento tem que ser sempre aceito e positivo. E muitas vezes negligenciamos o que Deus espera de nós, que nós condenemos aquilo que é mal. Isso significa que nós muitas vezes vamos ter que ser odiados pelo mundo e pregar aquilo que ninguém quer ouvir e trazer as más novas, porque são as más novas que muitas vezes levam às boas novas. Antes de pregar que Deus nos ama, a gente tem que lembrar que Ele tem motivo para nos odiar. Antes de lembrar que a graça há de cobrir todas as coisas, temos que lembrar que é uma lei que condena os pecadores. O Evangelho é uma boa notícia, mas ela só se torna boa notícia quando os homens entendem que existe uma má notícia. Quando você diz para alguém que ele deve ser salvo, isso significa que ele está em perigo. Quando a gente grita, salve-se quem puder, é porque há uma situação de risco iminente. Quando os homens devem ser salvos, eles devem ser lembrados do que eles estão sendo salvos. Eles estão sendo salvos do agir daquele que sente o cheiro deles, que sabe do que é que eles fedem, e que sabe distinguir cada um dos aromas e cada uma das notas do mal que nós praticamos e do mal que nós permitimos que componha nosso caráter, nossa personalidade, a nossa identidade. Deus levanta homens contra uma cidade caída, para que pregue contra ela. Mas então, em último lugar, há uma presença. Eu quero encerrar desenvolvendo isso aqui com vocês. As maldades da cidade, então, sobem até a presença de Deus. Diz, a sua maldade subiu até a minha presença. A maldade de Nínive era tão grande quanto a sua cidade. E eu já falei para vocês, eles se orgulhavam quanto a sua cidade era grande, quanto a sua cidade era poderosa, quanto a sua cidade era maligna. As suas torturas eram objeto de profundo orgulho. Tão grande o orgulho que eles tinham de suas torturas, que eles mantinham obeliscos, pilares e quadros com pinturas de suas crueldades, com suas crueldades entalhadas ali. Deixa eu ler para vocês aqui algumas coisas que talvez vocês não gostem muito de ouvir, mas eu acho que ajuda a pintar um pouco o quadro dessa cidade para os próximos encontros. Assurbanipal II, que reinou em Nínive de 883 a 859, ele estava acostumado a arrancar os lábios e as mãos de suas vítimas, pessoalmente, nas guerras, ainda vivos. E ele mesmo escreveu, tem um trecho aqui, de algo que ele narrou acerca de uma guerra que ele participou. Ele diz assim, eu pessoalmente esfolei a pele de tantos nobres, quantos se rebelaram contra mim, e coloquei suas peles sobre a pilha de cadáveres. Cortei a cabeça de seus combatentes, e construí com eles uma torre diante de sua cidade. Eu queimei seus meninos adolescentes e as suas meninas. Capturei muitos soldados vivos. Eu cortei alguns de seus braços e mãos, cortei dos outros narizes, orelhas e extremidades. Arranquei os olhos de muitos soldados. Fiz uma pilha dos vivos e de suas cabeças. Pendurei suas cabeças em árvores ao redor da cidade.
Muito bom ler isso no domingo à noite, né? Isso era motivo de orgulho. Orgulho. Celebravam a violência extrema. O filho dele, Shalmaneser III, era famoso pelas suas representações gráficas da crueldade, e ele pagava para que pintassem grandes painéis de sua violência. Em uma dessas imagens, há um soldado assírio segurando a mão e o braço de um inimigo capturado vivo, e cuja outra mão e os outros pés foram cortados, com mãos e pés desmembrados voando pela cena, cabeças inimigas decepadas pendendo das muralhas de cidades conquistadas. Esses foram os dois imperadores imediatamente anteriores ao tempo de Jonas. Um povo que lutava também contra Israel. Há muitos registros de desmembramento de pessoas vivas, muitas vezes deixando apenas uma mão suspensa que pudesse ser agitada antes da morte da pessoa. Faziam desfiles de cabeças, onde exigiam que os amigos e parentes dos falecidos carregassem as estacas com as cabeças de seus conhecidos. Se gabavam da prática de esticar prisioneiros vivos com cordas para que pudessem ser esfolados vivos. E encomendavam, que fossem feitas imagens e até mesmo esculturas com restos de seres humanos para serem, então, exibidas na cidade. Uma cidade poderosa, violenta, cruel, grandes caldeirões de pecado contra Deus. Henry Spencer escreveu o seguinte: magnitude, população, riqueza, luxo, esplendor, poder. Todos são, infelizmente, consistentes com o esquecimento de Deus e com a rebelião de sua autoridade. Um povo que tinha uma cidade poderosa, rica, mas que usou isso para celebrar a violência, para celebrar o mal. Não é isso que a gente encontra nesse mundo sem Deus? Pensa na Roma pagã, onde eles tinham tudo, estradas, comércio, cultura, línguas, tinham domínios de povos, mas que escolheram viver em adoração à própria cidade e aos seus imperadores. Queridos, nós podemos ter cidades fortes e poderosas, e ainda assim ter práticas completamente violentas e cruéis contra os outros. A gente pode ter segurança pública e ter abandono da fé. Você pode ter escolas de qualidade e nenhuma igreja. Você pode ter salários melhores, nenhuma generosidade. Você pode ser o país mais rico do mundo e o maior produtor de pornografia do mundo. Você pode ser uma cidade litorânea, belíssima, bonita, cheia de pessoas maravilhosas, um povo trabalhador como Fortaleza, e ser um dos maiores celeiros de prostituição infantil do planeta Terra. Podemos ter coisas boas na cidade e ainda assim ter um cheiro terrível subindo contra Deus. Nós podemos ter boa gastronomia e muita fome ao redor. Muitos de vocês, eu sei que procuram se mudar em busca de melhores condições de trabalho, melhores parques, melhor segurança pública. Às vezes eu viajo com minha esposa para pregar e vou em alguma cidade e digo, puxa, que cidade bonita, que lugar maravilhoso de se viver. E muitas vezes a gente olha para as cidades por aquilo que eles têm, que ela pode oferecer, e a gente não olha para o contexto de vida com Deus que há de se estabelecer ali. As maldades da cidade sobem até Deus. A gente lê na Escritura que os nossos louvores sobem até Ele como um aroma suave. Nossas orações chegam até a sala do trono, mas as nossas maldades também se acumulam como uma nuvem negra que chega às narinas do Todo-Poderoso, representando um cheiro de morte e de condenação. Deus tudo vê. Deus tudo sabe, Deus tudo sente. Ele sabe o que acontece nos becos escuros. Ele sabe o que acontece no gabinete dos políticos. Ele sente o cheiro de cada uma das negociatas. Ele conhece cada um dos subornos. Ele sabe o que se passa em cada quarto de motel. Deus vê tudo, sabe tudo, sente tudo. E Deus age diante daquilo que Ele vê na nossa cidade. Deus, claro, age aqui falando de maldades coletivas, não individuais. Isso é muito interessante. Porque isso é um padrão do Antigo Testamento. Deus olha para povos, faz aliança com um povo. Ele olha para a maldade de uma cidade. E isso faz parte desse modo como Deus tratava no Antigo Testamento. Isso era mais próprio da Antiga Aliança. Hoje, Deus age com sua igreja e age conosco de forma muito mais pessoal. A gente deve olhar, claro, para os nossos pecados pessoais subindo até Deus. Devemos olhar para o modo como nossas más práticas, nossas más motivações chegam até o Senhor.
o modo como você fala com sua esposa, o modo como você trata seus pais idosos, o modo como você lida com o seu dinheiro, aquilo que você vê no computador, o modo como o seu coração se relaciona com as coisas. Deus sente o cheiro disso tudo. E Deus sabe que se não houver uma transformação poderosa a partir do Espírito Santo em nós, só o que sobe até Ele é mau odor. Mas nós também temos que olhar para os pecados que cometemos como povo e como comunidade. Deus também olha para nós de modo maior, como um grupo, e a mão dele também pesa sobre o grupo, sobre aqueles que se erguem e se levantam como povo contra ele. Porque temos pecados sociais, temos pecados que não são só males do nosso coração, também são comuns, também se tornaram endêmicos, coisas que a gente vai aprendendo, achando que é normal, e simplesmente reproduz. O interessante de eu viajar para pregar em tanta igreja é porque parece que tem pecados que são mais comuns em algumas regiões do Brasil. Tem cidades, eu não creio em demônio territorial não, mas tem cidades que eu tenho certeza que a pombagira mora lá. Porque, meu irmão, é imoralidade, todo mundo pelado, e é um jeito, e o povo trata a mulher na rua de um jeito, é uma coisa horrível. Você vai em outra cidade, tudo é dinheiro, tudo é negócio, tudo é ficar rico, tudo é ficar poderoso. Você vai em outra cidade e parece que os pecados muitas vezes encontram um ambiente muito agradável em certos grupos geográficos. Nós temos pecados sociais, nós temos pecados que nós acumulamos e aprendemos de quem está à nossa volta, e há grandes bolsões de maldade, onde o cheiro do pecado em um lugar um pouco mais azedo, em outro é um pouco mais amargo, ali é um pouco mais ocre, o cheiro vai mudando, mas o cheiro de um povo sobe. A gente tem que olhar ao redor e entender que tipo de cidade nós estamos construindo, porque nós construímos cidades em torno da nossa maldade. Quando Caim abandona Deus e mata o seu irmão, a primeira coisa que ele faz quando foge é fundar uma cidade com o nome de seu filho. E ali ele funda uma cidade em torno do seu pecado. Queridos, quantas cidades não construímos em torno da nossa própria maldade? Quantas das nossas obras e daquilo que construímos não é simplesmente um grande incenso de fedor até Deus? E que se Ele não mandar a sua palavra a nós, é só isso que teremos a entregar. Henry Spencer, mais uma vez, fala de forma muito bonita o seguinte: por sua própria natureza, o pecado é individual, é pessoal, pois é afastamento do ser espiritual e da vida de Deus. No entanto, como os homens vivem em comunidades, e como essas comunidades possuem qualidades e hábitos morais determinados pelo caráter das unidades componentes, existe algo como o pecado de uma tribo, o pecado de uma cidade, o pecado de uma nação. Isso fica mais evidente quando lembramos que os estados são personificados em seus governantes e representantes, cujas palavras e ações devem ser tomadas como da comunidade em geral. Nós nos importamos com os pecados que nós cometemos como povo. Uma musicista nacional brasileira entra nos primeiros lugares do mundo e vai falar do Brasil em entrevistas internacionais e diz: Brasil é um lugar maravilhoso, tudo é festa, a gente só quer saber de fazer sexo. É assim que o Brasil é representado lá fora, né? Existem pecados que são nossos, a gente pode batizar. Pecado, Brasil gosta, porque made in Brasil é nosso. O Brasil tem suas características, outros povos têm outras características. Quais são os nossos pecados? Quais são os erros que nós normalizamos? Qual é o cheiro de lixo com o qual a gente se acostumou? Bom, às vezes a gente só sabe quando outra pessoa sente o nosso cheiro. Às vezes eu chego para a Isa e digo: amor, cheira essa calça. Eu acho que está boa, mas eu estou meio em dúvida aqui. Ela não chega nem perto. Ai, meu Deus do céu, joga isso no lixo, pelo amor de Deus. A gente se acostuma com mau cheiro. Quem trabalha com lixo ou se acostuma com o cheiro do lixo ou vai viver a vida muito infeliz. E a gente se acostuma com o cheiro do nosso pecado. Nós nos acostumamos com os maus hábitos da nossa cultura. Nós aceitamos as violências que estão à nossa volta. Os assírios já achavam normal tanta violência, celebravam e colocavam num quadro. O nosso tempo, século 21, nossa geografia, Brasil, nossa cidade, nossos núcleos familiares, nós nos acostumamos com muitos pecados. É normal trair mulher. É normal peito e bunda na TV quando você está assistindo o seriado. É normal encher a cara e ficar bêbado de vez em quando. É normal você ter uma segunda família. É normal falar assim com a esposa.
É normal bater tanto assim nos filhos. É normal ganhar um por fora. É normal. A nossa sociedade normalizou e a gente aceita muitas coisas. A gente precisa que uma palavra chegue até nós. Que Deus envie profetas. Que a gente ouça e se arrependa. E se arrependa. Existe um mundo aí fora que normalizou muitas coisas. Precisamos aceitar uma palavra que fala com cada um de nós na Escritura, para que nós possamos ser responsáveis também por condenar aquilo que o mundo já chama de normal. Aquilo que o nosso tempo já chama de normal, de que é isso mesmo. E o modo de nós resolvermos as loucuras desse mundo, irmãos, não é outro, senão pela palavra. Dizem agora para as crianças que elas não são mais nem homem nem mulher, elas vão escolher o que são. Dizem que é normal e que é comum você descobrir a sua sexualidade, ser ensinado por isso em outros ambientes. Dizem que é normal, comum. É normal que alguém queira ganhar a vida expondo ou vendendo ou entregando o próprio corpo. É normal. O modo como nós nos levantamos contra aquilo que o nosso mundo chama de normal não é outro, senão pelo grande poder da pregação. Claro que influência social tem o seu papel, mas acima de qualquer coisa, nós somos pregadores da verdade de Deus, custe o que custar. O mundo cobre o que cobrar. Nós não baixamos a cabeça e continuamos sendo voz de pregação para um mundo sem Deus. Permitam-me encerrar. Nínive só tinha Jonas, filho de Amitai. Amitai, no hebraico, significa verdade. Então, Jonas, o filho da verdade, era tudo o que eles tinham para pregar para eles. Queridos, nós estamos em uma situação muito melhor que a de Nínive, porque nós temos Cristo, o próprio Filho de Deus, que era caminho, verdade e vida. Ele veio pregar para cada um de nós. Nínive só tinha Jonas, um profeta muito do preconceituoso. Jonas, um profeta muito reticente, cheio de dificuldades e pecados. O próprio Deus tenta tratar e corrigir os pecados de Jonas em campo. Mas nós temos o próprio Filho de Deus, não o filho de Amitai, para vir corrigir os nossos maus cheiros. Jonas era um bom ar. Jesus é aquele que transforma completamente todas as células do nosso corpo para que a gente cheire diferente. A palavra veio até Jonas para que ele pregasse contra a cidade, mas a palavra veio no próprio Cristo para pregar não contra, mas a favor da gente. Ele não veio para condenar o mundo, mas para salvar. Jonas recebeu a palavra para condenar e Cristo, que era a própria palavra, veio para nos tirar da condenação que já era nossa. Nós estamos em uma situação muito melhor que a de Nínive, meus irmãos. Em Jonas, a maldade do povo sobe até o trono de Deus. Mas em Cristo, a nossa redenção desce até as profundezas da terra, para nos tirar do estado terrível que nós vivemos. Em Nínive nós lemos que o arrependimento deles não é duradouro. Eles se arrependem, mas em Naum, alguns anos depois, eles já estavam corrompidos de novo. Mas em Cristo, nós temos um trabalho completo, perfeito, para sermos transformados e encontrarmos arrependimento definitivo. Se você ainda não recebeu na sua vida essa transformação tão profunda que Cristo tem para dar, eu espero que essa série de estudos no livro de Jonas possa motivá-lo a encontrar em Cristo a transformação profunda que todos nós precisamos, não apenas para fugirmos dos pecados que se acumulam em nós, não apenas para escaparmos do mal que nos rodeia e que tenta nos atrair para si, mas também para nos levantarmos como pregadores que pregam contra uma cidade sem Deus, que colocou o seu fundamento na ira, na violência, na corrupção, na libidinosidade, na maldade e na falta de fé ao Senhor. Vamos orar a Deus e pedir para que Ele nos transforme tão profundamente assim. Senhor, nós te louvamos e agradecemos, porque todos éramos, Pai, da grande cidade da Babilônia. Te agradecemos porque todos somos, e pelo menos viemos, de um mundo que te odeia e que se levanta contra ti. Mas oramos, meu Pai, oramos em agradecimento pelo fato de o Senhor ter nos tirado desse reino de trevas. Nós agradecemos porque nós não somos mais de Nínive, mas agora esperamos a cidade que tem fundamentos. Nós te louvamos, Pai, porque não somos mais dos reinos desse mundo e tentamos resolver este mundo procurando soluções neste mundo, mas somos homens de outro reino, pregadores da Tua palavra, servos da Tua verdade. E vamos ao mundo, Deus, com algo que o mundo não tem.
Transformação política, os institutos possuem. Educação, as escolas muitas vezes fornecem. Transformação social, Deus, o Banco do Brasil dá. A pregação da palavra, só a tua igreja possui.